Santificação. Através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento essencial na relação entre Deus e seu povo. Esta qualidade de ser separado do pecado é uma característica fundamental da santidade de Deus que tem que ser desenvolvida como parte do caráter de seus filhos. Depois de observar brevemente a importância da santificação através de toda a Bíblia, consideraremos as implicações de um texto desafiador na segunda carta de Paulo aos cristãos em Corinto. Deus quer um povo santo. Desde a criação, Deus quis um povo santo. Ele desejou uma comunhão especial com os homens que fossem capazes de andar com ele e falar com ele numa união especial. Mas a própria natureza de Deus estabelece limites para tal associação. Seu caráter santo não pode permitir ser contaminado pelo pecado e pela corrupção. Os homens só podem estar na sua presença se forem puros. Adão e Eva andavam no mesmo jardim que Deus e falavam como ele, mas logo pecaram e perderam esta convivência especial. Foram expulsos do jardim do Éden, separados de Deus, o que foi a morte espiritual que Deus havia prometido como consequência do pecado. Em Gênesis 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Éden para lavrar a terra que foram tomados. E havendo lançado fora, pôs 2 querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Povo sem santidade não podia permanecer na presença de Deus. Depois que gerações de pecadores morreram no mundo corrompido, Deus escolheu os descendentes de Abrão para serem um povo santo. Ele os separou da má influência dos senhores egípcios e preparou uma terra onde poderiam habitar livre da corrupção dos povos idólatras. Ele até mesmo lhe deu uma lei especial que ressaltava a distinção entre o puro e o impuro. Deus explicou a necessidade da pureza deles quando lhes deu essa lei. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Contudo, o povo de Deus havia selecionado excepcionalmente e resgatado não permaneceu santo. Os israelitas repetidamente exibiram seu pecado aos olhos de Deus. Ele às vezes avisou que poderia entrar no meio da congregação pecaminosa e destruir o povo. Êxodo 33:5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se, portanto, um momento subir no meio de ti, consumirei. Portanto, agora tirai os teus servos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Números 16:44. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre seus rostos. Por quê? Simplesmente porque não pode haver comunhão entre a santidade de Deus e a impureza do homem. O homem tem que ser purificado ou morrerá. Veja Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Sei, o Senhor dos exércitos. 6. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenagem. 7. E com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada expiada pelo pecado. Deus ainda quer um povo santo e providenciou através de Cristo um meio de purificar os pecadores para servir. Os cristãos são o povo santo de Deus. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 9. Mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Aqueles que se dizem ser seguidores de Jesus deverão conduzir-se como um povo santificado e purificado da impureza do mundo. A santificação é essencial para ter comunhão com Deus. 2 Coríntios 6,14 e 7,1. A igreja em Corinto estava rodeada de imoralidade e falsa religião. Os cristãos eram frequentemente tentados a voltar às más práticas do mundo. Paulo entendeu esta tentação quando lhes escreveu cartas de encorajamento. Consideramos seu ensinamento em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Paulo ensinou que o pecado não tem lugar na vida do cristão. Nos versículos 2 Coríntios 6,14 e 15, ele diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Encontramos nestes versículos uma lista de coisas que são totalmente opostas. Paulo não encoraja a nenhum tipo de compromisso. Ele não nos diz que um pouco de mal pode coexistir com a justiça. Em vez disso, mostra que não pode haver nenhuma tolerância do pecado na vida de um cristão. Os cristãos pecam. 1 João 1,18. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas temos que admitir estes erros e procurar o perdão de Deus para manter a comunhão com Ele. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Certas religiões e filosofias orientais ensinam que o bem tem que ser contrabalanceado pelo mal, e que cada bem é manchado por alguma quantidade de mal. Tais ideias contradizem frontalmente o ensino da Bíblia. Bem e mal são distintos e não podem existir em harmonia. Os discípulos de Cristo não podem comprometer-se com o erro. Esta santificação é baseada em nossa relação com Deus. Paulo continuou nos versículos 2 Coríntios 6:16 a 18, a dizer que a base para esta santificação é a nossa relação com Deus. Nestes versículos, ele usa a linguagem das passagens do Velho Testamento para mostrar que Deus ainda deseja um povo santo. 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Por que nós somos santuário de Deus vivente,
como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 17. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O desejo básico de Deus permanece inalterado. Ele quer ter íntima comunhão com seu povo santo. Mas um Deus puro não pode ter amizade com o pecado, portanto, temos que separar-nos do mal e da impureza. Mas para que não vejamos isto como uma tarefa desagradável de renúncia, teremos que nos lembrar do grande privilégio que é descrito aqui, especialmente no versículo 18. O Deus Todo-Poderoso do Universo, nosso grande Criador e Redentor, quer ser nosso Pai. Os cristãos têm imenso privilégio de serem chamados filhos e filhas do próprio Deus. O que faremos para aproveitar desta abençoada amizade com Deus? O primeiro versículo do capítulo 7 oferece a conclusão prática desta passagem. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Por causa do grande privilégio de sermos chamados filhos e filhas de Deus, temos que nos purificar de toda a impureza, não apenas 50, 90 ou 99% do pecado, mas de toda a imundícia. Porque, por causa de nosso respeito a Deus, Ele merece nosso serviço de santificação. Temos que ser limpos de que tipos de impureza? Paulo menciona duas amplas categorias de pecado que têm que ser expurgadas de nossas vidas. Impureza da carne. Isto incluiria todas as formas de imoralidade e mundanismo, pecados sexuais, embriaguez, desonestidade e todas as outras características da carne têm que ser abandonadas. Pessoas que praticam tais coisas não terão permissão para entrar na eterna comunhão com Deus. Veja Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometeis tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o império de Deus? Não erreis, nem devassos, não erreis os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mais haveis sido levados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Apocalipse 21:18. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no largo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Impureza do espírito. Impureza espiritual e religiosa também tem que ser removida de nossas vidas. Os cristãos em Corinto estavam rodeados pela idolatria. Por isso Paulo usou este exemplo específico. Estamos rodeados de uma variedade de doutrinas humanas e filosofias, práticas de espiritismo, adoração de santos e de imagens, etc. O verdadeiro cristão não pode continuar a participar de tais práticas impuras. Temos que limpar-nos de qualquer mal deste tipo. 1 Coríntios 10,14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, adorando somente a Deus. Nossa adoração a Deus tem que ser de acordo com sua verdade. João 4,24. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade.
Sem nos santificar, não teremos comunhão com o Senhor que morreu por nós. Aplicações em nossa sociedade. Vivemos num mundo que tem sido manchado por milhares de anos pelo pecado. Estamos rodeados por violência, pornografia, desonestidade e falsa religião. Deus não pretende que nos isolemos deste mundo. João 17, de 14 a 21. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, ó és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, mas que fujamos dos seus pecados. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E brilhemos como luzes num mundo de trevas. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nunca foi fácil viver como povo santificado num mundo de corrupção e injustiça. Mas é possível. Jesus provou isto durante uma vida de pureza sem pecado. E é nossa responsabilidade seguir seus passos. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. 1 Pedro 2,21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. São palavras de Dennis Allen. Ele tem um site, Estudiosos da Bíblia. Eu, Carlos Coelho, divulgador do Evangelho, tem um site também. Encerro aqui essa gravação. Deus seja com todos. Amém.